Olá pessoal, tudo bem? Então, nós vamos falar agora de alguns fatores que influenciam o clima da Terra. Esse clima ele é influenciado por alguns fatores, tá? Entre os quais a gente destaca o vulcanismo e terremotos, a radiação solar, latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, a altitude, que é a distância em relação ao nível do mar, o relevo, a vegetação e, é claro, as atividades humanas. Bom, pessoal, em relação ao vulcanismo e os terremotos, eles são fatores que podem influenciar as mudanças climáticas. De que maneira? Quando um vulcão entra em erupção, ele pode causar alteração na atmosfera pelo lançamento de gases e de poeira que vão se acumulando nela por algum tempo. Dependendo do tipo de material que é expelido e do tempo que ele vai ficando suspenso na atmosfera, a quantidade de radiação solar que chega à superfície terrestre, que é onde nós estamos, pode diminuir. E o que acontece se ela diminuir? Além de alterar a temperatura, ela faz com que os organismos que dependem da luz solar para a fotossíntese tenham dificuldade em realizar essa fotossíntese, como as plantas, as algas. Isso pode até levar eles à morte. Agora, em relação aos terremotos, o que acontece? Os oceanos atuam na regulação do clima terrestre. Como? Eles são depósitos de dióxido de carbono. Quando o terremoto acontece, por causa do encontro de duas placas convergentes, uma delas se move para o interior do manto e carrega com ela depósito desse dióxido. Ao longo do tempo, esse processo reduz a quantidade de CO2 na atmosfera, e acaba alterando o clima terrestre em virtude da diminuição da temperatura. Bom, em relação à radiação solar, ela é um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas na Terra. Essa radiação varia de acordo com alguns fatores. Quais? A órbita que a Terra descreve ao redor do Sol, que é praticamente circular. A inclinação do eixo terrestre em relação ao plano de sua órbita e a oscilação do planeta ao realizar essa rotação. Quando a Terra recebe maior radiação solar, a sua temperatura média tende a aumentar. Por outro lado, quando recebemos menos radiação, a temperatura tende a diminuir. Durante o ano, os hemisférios também recebem diferentes quantidades de radiação solar em virtude da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da órbita. Isso proporciona diferentes períodos claros em cada hemisfério. Nos solstícios de verão, do hemisfério sul, por exemplo, acontece o período mais longo de claridade. Ao mesmo tempo, no hemisfério norte, ocorre o solstício de inverno e tende-se o dia com período mais curto e claridade. Eu vou deixar para vocês um vídeo, uma proposta de vídeo aqui, para vocês entenderem melhor esse esquema, tá? De radiação solar, ok? Bom, pessoal, em relação à latitude, o planeta Terra tem uma inclinação que, somada a outros fatores, como os movimentos que realiza ao redor dele e do Sol, faz com que a distribuição da radiação solar seja desigual em toda a superfície terrestre. Por conta disso, a Terra tem diferentes condições climáticas, chamadas de zonas climáticas. Elas são separadas por linhas imaginárias horizontais traçadas paralelamente ao Equador. As principais linhas imaginárias são o Círculo Polar Ártico, o Círculo Polar Antártico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, presta atenção agora nesse próximo vídeo. Ele vai estar explicando para nós como são essas zonas tropicais, intertropical, temperada e polar. Como a Terra possui a forma aproximada de uma esfera, os raios solares não atingem igualmente todos os pontos do nosso planeta. Esse fator é muito importante, pois define as grandes zonas climáticas. Zonas glaciais, norte e sul. Zonas temperadas, norte e sul. E zonas intertropicais, norte e sul. Nas zonas glaciais, tanto norte quanto sul, os raios solares incidem com menor intensidade, pois, em nenhum período do ano, o Sol atinge uma posição elevada da abóbada celeste, estando sempre abaixo ou muito próximo da linha do horizonte.
Essas zonas apresentam características particulares quanto à distribuição entre os períodos de dia claro e noite, em função da inclinação do eixo de rotação da Terra. Alternando entre os polos norte e sul, ocorrem períodos longos de noite e de dia, que coincidem respectivamente com o verão e o inverno. Pesquisadores monitoram a evolução das calotas polares, tanto no Ártico como na Antártica, com o objetivo de acompanhar as mudanças climáticas. A Zona Temperada Sul compreende o espaço entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. E a Zona Temperada Norte abrange o espaço entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Essas duas faixas, localizadas em latitudes médias dos hemisférios Norte e Sul, alteram significativamente a posição com que recebem os raios solares ao longo do ano, sendo de forma mais direta durante o período de verão e de forma mais inclinada durante o período de inverno. Essa característica faz com que as estações do ano sejam bem perceptíveis para as pessoas. Em função da inclinação do eixo de rotação da Terra, os hemisférios Norte e Sul alteram sua posição com relação ao Sol, enquanto há inverno no Norte, é verão no Sul e vice-versa. As zonas intertropicais Norte e Sul compreendem a faixa entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, atravessada pela linha do Equador. Apenas em locais dentro dessa região é que o Sol se posiciona a pino em 2 vezes ao longo do ano. Nelas, a incidência dos raios solares é direta praticamente durante todo o ano, possibilitando, na maior parte de sua área, as temperaturas mais elevadas do globo. Pessoal, entenderam? Corram lá agora para a página 333, façam os exercícios. Se vocês não estiverem entendendo, mandem para mim as dúvidas aqui no chat. A gente vai se comunicando para entender tudo, ok? Beijos!